Olá pessoal, vamos começar a nossa próxima aula e nós vamos falar agora sobre as boas práticas na higienização e manipulação dos alimentos. E nós vamos estar embasados na resolução número 216 de 2004 do governo federal. Então é uma norma técnica que o governo federal estabeleceu como boas práticas de higienização e manipulação dos alimentos. Vamos lá? Bem, a alimentação é um dos fatores fundamentais para a manutenção de uma vida saudável. Não, não podemos desassociar a alimentação, né, como fator saudável da nossa vida, das práticas de exercício físico, né? De também da nossa saúde mental, não é verdade? Então todas elas estão associadas, tanto a alimentação quanto exercícios físicos e também cuidar da nossa saúde mental. São três fatores muito importantes para uma vida saudável. E a alimentação ela também segue uma norma, não é? Para que nós possamos ter uma vida saudável, tá bom? E para isso a alimentação ela necessita de uma higienização dentro dos seus ambientes, né? Dentro de uma cozinha, dentro de uma copa, do local aonde você vai manipular esses alimentos. Vamos lá. As necessidades de higienização. É, a higienização ambiental, a higienização pessoal, a higienização dos alimentos, dos equipamentos e dos utensílios. Essa higienização ambiental, como eu acabei de falar, é da copa em si, é do local em geral, não é? É do ambiente físico aonde você vai manipular os alimentos. Vamos dar um exemplo? Dentro da sua cozinha, que é um ambiente, né, onde você manipula seus alimentos, seu café da manhã, seu almoço, seu jantar, tá bom? Para sua família, certo? Para os seus amigos, quando convidados. Então, aquele local preciso estar higienizado, porque se você não higienizar, vai acarretar o acúmulo de bactérias, né, de bichos, né, que chamamos de vetores, né, que são os vetores que eles trazem as doenças, tipo ratos, baratas e outros tipos de animais peçonhentos, né, mais dito popularmente. Também necessitamos da higienização pessoal, né? Você que vai manipular o seu alimento, você não vai estar com as mãos sujas para, né, manusear um legume, uma carne, uma fruta ou qualquer tipo de manuseio de alimento, não é verdade? Temos costumes de ver, por um exemplo, uma pessoa que está num lugar, vamos até mesmo dizer que não está ventilado, soar e sem querer acaba passando o antebraço no rosto, não é? Ou até mesmo está com um telefone que é um, né, transmissor muito grande de bactérias. Por exemplo, se você está com o celular do lado da mesa ou da pia e os seus, né, algum familiar seu, sua irmã, sua mãe está chegando em casa enquanto você está preparando o alimento, aí você acaba pegando o telefone para responder, né, que você já está preparando, que você está aguardando. Então, naqueles segundos que você está com o celular na sua mão, você já parte para pegar aquele alimento de novo, você já contaminou ele, né? Então, o correto é evitar qualquer tipo de contato, né, físico com outras coisas que não sejam os utensílios e os alimentos que você está manipulando. E se caso houver necessidade, você tem que imediatamente higienizar suas mãos, tá bom? Necessidade de a higienização dos alimentos. É, qualquer alimento que você manuseie, ele tem que ser higienizado, ele tem que ser limpo com bastante água, né? Água em abundância, né? Até mesmo um arroz, né? Que você vai cozinhar, você tem, né, que passar aquela água devido ele está muito tempo armazenado no supermercado ou dentro da sua despensa, né? Você precisa fazer aquela limpeza, né, do arroz, do feijão ou de qualquer outro alimento que você vai ingerir, tá bom?
os equipamentos, por exemplo, a faca que você usa para cortar, a colher, né, a concha que você utiliza para retirar os alimentos ou até mesmo mexer dentro da panela, as próprias panelas, né, em si, o escorredor, eles têm que estar, né, limpos, né, que eles incluem também os utensílios, os equipamentos e utensílios, né, o fogão, né, a mesa, a pia, né? Esses dois últimos aí, eles se englobam numa grande parte, numa grande situação, né? Que precisa também ser higienizado. Você não vai, por exemplo, usar uma tábua de cortar comida para cortar um frango e ele estiver suja, né? Você vai contaminar aquele alimento. Por mais que ele vá para o fogo, ele já está adquirindo um tipo de contaminação, né? O fogão também precisa estar limpo, né? Às vezes, algumas donas de casa deixam para limpar o fogão depois que ele está bastante sujo, né? Porque todo dia cozinha, 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 como eu já ouvi falar várias vezes. Só que mal vocês sabem que vocês estão atraindo doenças quando vocês não higienizam o fogão. É, por um exemplo, as panelas sempre têm que ser bem higienizadas, porque ao colocar no fogo, ela libera partículas, né? E aquilo ali pode contaminar de alguma maneira o seu alimento. Então você tem que ter muito cuidado na hora de higienizar tudo, seja o ambiente, você tem que estar com as mãos limpas, bem higienizadas, né? Vocês têm que estar com, se for possível, colocar o que prenda o seu cabelo, evitar de falar em cima dos alimentos, né? Deixar bem higienizados os equipamentos e utensílios, tá bom? Se faz sempre necessária a higienização de equipamentos e utensílios que são usados para processar, manipular, transportar e preservar e fornecer os alimentos, né? Como eu acabei de falar, a higienização dos equipamentos e utensílios, eles são muito necessários, porque, né, vocês vão processar, vocês vão manipular, vocês vão transportar, por exemplo, numa bandeja, né, um sanduíche, você vai colocar dentro de uma Tupperware um queijo, presunto, não é? Você vai fornecer o alimento em um prato, em um copo, que ele precisa estar bem higienizado, tá bom? Então isso é muito importante que nós prestemos atenção é, 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 nesse tipo de situação que é a higienização. A higienização pessoal dos manipuladores de alimentos é de fundamental importância, pois eles terão o contato direto com as preparações, sendo responsáveis por produzir, transportar, receber, organizar e servir aos consumidores. Isso faz necessário ainda, como determina a legislação, que é essa que eu vos falo, que é a resolução número 216 de 2024, de 2004, perdão, do governo federal, que o profissional responsável por essas funções tem a responsabilidade de se manter limpo de acordo com as normas instituídas. Ou seja, é fundamental que os manipuladores, que são as pessoas que produzem, transportam, recebem, organizam e servem os alimentos, eles precisam estar com as unhas limpas, com cabelos presos, se possível de máscaras, não é? Com um avental limpos, não é? Se eles produziram o alimento com uma roupa, se for possível colocar um avental ou colocar o avental quando produzirem e retirar quando for servir, ou trocar de avental, é muito importante ter todas essas noções básicas para evitar qualquer tipo de contaminação.